Olá, que bom estar com vocês e falar um pouquinho sobre o nosso estudo semanal do Vem Segue-me. Desta vez, com uma lição especial sobre a Páscoa e que tem um subtítulo que já chama muito a atenção. Eu sou o que vive, sou o que foi morto. E ao ler a designação da semana, muitas coisas me vieram à mente. E essa lição, ela é um convite à reflexão, para que nós possamos realmente pensar sobre a doutrina da expiação, sobre a importância que tem a expiação na nossa vida. Saber que Cristo pagou pelos pecados, ele sentiu as dores e os pecados de todos os homens, de toda a humanidade, em todas as épocas. Então, como a expiação do Salvador afeta a minha vida? Como saber do sacrifício expiatório de Cristo e tudo que ele fez por mim me ajuda a ser uma pessoa melhor? Será que todos os dias, quando eu acordo pela manhã, eu tenho esse sentimento de gratidão? Porque graças a essa expiação, eu posso vencer essa morte física e espiritual. Graças à expiação, Cristo ressuscitou. E porque ele ressuscitou, podemos ter esperança que ressuscitaremos também. Muitos foram os profetas que testificaram de Cristo, desde muito antes do seu nascimento. E nós podemos ver isso na Bíblia, podemos ver isso no livro de Mórmon. Nós podemos ver Joseph, um profeta mais moderno, testificando a respeito do Salvador. Mas e o nosso testemunho pessoal do Salvador? Nós precisamos realmente pensar, né? A dádiva que foi a vida do nosso Salvador. O Pai, com seu amor incondicional, ele deu o seu Filho para que pudesse morrer por nós, para que pudesse expiar por nossos pecados. E quando nós pensamos em Cristo, nós pensamos na sua vida também, pensamos no seu exemplo. Uma das maneiras que nós podemos realmente ser gratos ao nosso Salvador é buscando o seu exemplo, é pensando nas suas boas obras, na sua ministração, nas coisas que ele fez durante a sua missão, durante a sua trajetória terrena. E à medida que conhecemos o nosso Salvador, desenvolvemos mais gratidão e compreendemos mais o amor dele por nós. E compreendemos o papel da sua expiação na nossa vida. E eu gostaria de falar para vocês realmente algo lá do coração, de como eu sou grata ao meu Salvador, por tudo que ele fez por mim. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu fui chamada para ser professora dos jovens da escola dominical. E um dia, em uma das aulas que eu preparei, tinha um desafio. Desafie os seus alunos a viver um dia como Cristo. E aí, enquanto eu dava minha aula, no final da aula eu disse, olha, vamos cumprir o desafio da semana, que é viver um dia de Cristo, um dia como Cristo, fazendo tudo o que ele faria. E aí nós começamos a escolher que dia da semana nós faríamos o desafio. Então uns escolheram, eu vou começar na segunda, na quarta, prefiro a sexta, o sábado. E na minha cabeça eu pensei, eu vou escolher o domingo, porque o domingo é mais fácil. Já é o dia do Senhor mesmo, então já é meu caminho andado. Então eu escolhi o meu desafio, que seria no domingo seguinte. E no domingo seguinte, eu comecei a já me preparar no sábado e eu pensava, bom, se amanhã eu vou viver um dia como Cristo, eu preciso acordar cedo, eu preciso ler escrituras, eu preciso orar mais fervorosamente, eu preciso ajudar minha mãe nas tarefas, eu preciso fazer tudo como ele faria. Então eu já vou deixar preparada a minha roupa para ir para a igreja. E aí começou
todo o ritual. Quando chegou no domingo, eu acordei cedo, eu li as escrituras. A minha capela nessa época, a minha ala estava em reforma e a gente frequentava uma outra ala à tarde. Então, eu acordei cedo, ajudei minha mãe, fiz as tarefas, tudo o que eu precisava. Me troquei mais cedo, porque eu não queria atrasar para as reuniões no domingo. Naquele dia eu decidi que iria jejuar, porque Cristo estaria certamente jejuando. E saí mais cedo de casa. E eu lembro que quando eu estava chegando perto do ponto de ônibus, era um terminal de ônibus, o ônibus estava saindo. E eu corri, fiz sinal para o motorista, mas ele não parou. Em outras épocas eu estaria reclamando, xingando, porque demorava muito o ônibus no dia de domingo. Mas eu pensei, Cristo não faria isso. Então eu fui pacientemente para o ponto de ônibus. A primeira pessoa que chegou, eu já puxei assunto, tentei falar da igreja. Muito bem, quando chegou o ônibus, cheguei na capela, cheguei mais cedo, eu fui organizar minha sala para a minha aula, ansiosa para contar minha experiência, para dizer, olha, estou jejuando, li as escrituras, ajudei minha mãe, fiz orações fervorosas, falei do Evangelho, estou no meu dia de Cristo, meu dia perfeito. E quando eu chego na capela, encontro o meu bispo. E, gente, ele era maravilhoso, era aquela pessoa super animada, só que ele tinha um hábito que eu odiava. Ele encontrava alguém e dava aquela tapa nas costas, assim, ó, que você dava vontade de xingar até mais horas. E quando eu chego, a primeira pessoa que eu encontro é o meu bispo. E nesse dia ele caprichou na tapa. Mas eu pacientemente não disse nada, porque afinal de contas eu tinha que ser como Cristo. Então, eu procurei ver se tinha visitantes na capela, porque eu precisava sentar do lado. Eu cumprimentei todo mundo, eu estava sorrindo, porque Cristo faria isso. E eu fui dar minha aula animada, porque estava vivendo um dia como Cristo, era a minha primeira experiência. Mas eu mal sonhava que a minha experiência só começava. E aí terminou as reuniões, todas as reuniões foram finalizadas, e eu estava voltando para casa, e de repente, quando eu pego o ônibus, eu vejo dentro do ônibus um menino que parecia ser um menino de rua, parecia um trombadinha, com a roupa rasgada, suja, com sangue, com uma cabeça toda enfaixada. E eu olhei, passei, sentei em outra cadeira, e de repente me veio aquela vozinha que dizia, olha, é o seu dia como Cristo, o que é que você vai fazer? Cristo se aproximaria dele. E nessa época, eu era uma policial militar. Eu estava na polícia e constantemente eu tinha presenciado algumas cenas com minhas amigas, né, de trombadinha jogando pedra, ameaçando. Eu mesma já tinha passado por algumas situações perigosas e eu tinha uma verdadeira aversão a meninos de rua. Então, quando eu olhei para aquele menino, eu pensei, não. Mas aquele sentimento, você tem que perguntar o nome dele, você tem que se aproximar. Então eu me aproximei e disse, oi, como é seu nome? Mas imediatamente aquela voz me dizia, mas você vai ficar só no nome? Ele está machucado, você não vai perguntar o que aconteceu com ele? E aí eu me vi perguntando, o que aconteceu com a sua cabeça? O que aconteceu com você? E ele começou a me contar que, na verdade, ele não era um menino de rua, mas ele vendia pirulitos na rua para ajudar a família, para ajudar a mãe dele. E naquele domingo, ele estava vendendo pirulito quando outros meninos de rua pegaram ele, roubaram o dinheiro de tudo que ele tinha vendido, roubaram os pirulitos que ele tinha e jogaram ele de cima de uma ponte. Bom, quem mora em Recife, ou quem conhece Recife, sabe das muitas pontes que cruzam a cidade. Pois eles jogaram o menino em uma ponte.
Este menino, bem machucado, conseguiu procurar ajuda médica, conseguiu ir para um hospital, que fez os atendimentos, e ele estava voltando para casa. E quando ele me contou, aquilo comoveu meu coração. Mas eu pensei, bom, já sei a sua história, já demonstrei empatia, já fiz a minha parte. Chega! Já estávamos chegando no ponto final, próximo da minha casa, quando eu desci do ônibus e vejo que aquele menino também desceu. Eu fui por um lado e ele foi por um outro caminho e eu fiquei olhando. E eu vi que ele estava como se perdido, tentando identificar onde ele tinha chegado. E imediatamente veio aquele mesmo sentimento. Mas Cristo deixaria ele nessa situação? Será que ele não está com fome? Será que ele não precisa de ajuda para encontrar a casa dele? Então eu me vi chamando o menino. E eu descobri que ele não sabia chegar na casa dele. Então eu levei ele para minha casa. E enquanto eu levava, os pensamentos passavam por minha cabeça. O que minha mãe vai dizer quando eu chegar com esse menino? Mas eu sabia que ela não faria nada diferente do que eu estava fazendo. E quando ele chegou na minha casa e expliquei a situação, ele estava com fome, ele estava sujo, então ele tomou banho. Minha mãe preparou comida para ele. Meu pai deu uma bênção para ele de sacerdócio. Ele dormiu. E no outro dia, nós fomos procurar a casa dele. Passou algum tempo, alguns meses, e eu estava na rua trabalhando, como policial, de uniforme, ali fardada. Quando eu vejo um menino vendendo pirulito, eu quase não reconheci, porque agora eu já não tinha aquela faixa na cabeça. E de repente eu vi que ele também me olhava. E ele se aproximou, desculpa gente, desculpa. E ele se aproximou de mim e ele disse: ei, por que você não me disse que era da polícia? Foi bom encontrá-lo. Foi bom saber que ele me dizia a verdade e que ele estava bem. O que eu quero contar com essa experiência é que naquele dia que eu vivi um dia como Cristo, eu pude perceber como não era fácil. Como viver com um dia como Cristo era fazer muito mais pelo outro. Essa experiência já se passou faz mais de 30 anos. Ela ficou marcada de tal maneira no meu coração. E eu nunca mais fiz outro desafio igual. Talvez porque eu tenha compreendido naquele dia o quanto Cristo era santificado. Quanto Ele era sublime. E o quanto era difícil fazer tudo o que Ele fez. Mas ao longo dos anos eu aprendi que nós podemos nos tornar melhores. Que nós podemos centralizar nossa vida em Cristo. Que possivelmente nós não seremos perfeitos nessa vida. Não seremos como Ele nessa vida. Por isso foi tão difícil. Mas nós podemos ser o melhor que podemos. Nós podemos nos esforçar para ser melhores pessoas, para perdoar mais as pessoas. E cada vez que vem aquele sentimento ruim sobre alguém, que a gente possa pensar com o amor de Cristo. Cada vez que vem aquela vontade de xingar alguém, que a gente possa respirar fundo e pensar como Cristo agiria. Quando nós nos colocamos no lugar de Cristo, quando nós nos colocamos nas situações em que Ele vivenciou, fica muito mais fácil compreender o seu caráter, compreender a sua missão e saber que não foi fácil, mas que ainda assim Ele foi até o fim. Ainda assim, com toda a dificuldade, com toda a dor, com toda a angústia, e naquele momento que um anjo o consolava, quando todos os demais tinham ido embora, naquele momento que ele estava ali, se possível, passa de mim esse cálice, aquela dor e sofrimento de toda a humanidade.
Então, à medida que a gente conhece mais o nosso Salvador e que tentamos ser como Ele, nós aprendemos. Aprendemos o quanto foi difícil e, ao mesmo tempo, o quanto é gratificante poder ministrar as pessoas, poder amar o nosso próximo, poder tirar os nossos preconceitos e poder vivenciar esse amor. Eu refleti muito nessa aula sobre a importância da expiação que tem na minha vida, sobre a vida do Salvador, sobre a sua missão terrena que mudou o curso de toda a história da humanidade. E o privilégio que é, nesses dias, estarmos comemorando a Páscoa. E a Páscoa, como o próprio Salvador disse, eu sou o que vive, eu sou o que fui morto. E Ele é o que vive, porque Ele ressuscitou. E graças a Ele, nós vamos ressuscitar. Então, nós podemos compreender como a morte, ela não é o fim, mas ela é o início necessário para o nosso progresso eterno. Ela é parte desse plano. Por mais doloroso, por mais difícil que seja, todos nós passaremos por isso e precisamos nos preparar para esse momento. Vivemos tempos tão difíceis e vemos mortos todos os dias. E cada vez que eu vejo alguém se despedindo de alguém, eu penso, Cristo ressuscitou. Graças a Ele. Podemos encontrar os nossos amigos, podemos encontrar os nossos entes queridos. Cristo nos traz, antes de tudo, uma mensagem de esperança. E é aí a importância de desenvolvermos a nossa fé nele, de acreditarmos em Cristo, de procurarmos ser um pouquinho mais parecidos com Ele, de adquirir os seus atributos divinos e nos qualificarmos para um dia morarmos na mesma casa, na mesma mansão celestial, no mesmo reino. Então, que possamos realmente compreender que em tempos difíceis precisamos desenvolver a nossa fé em Cristo, compreender o seu caráter e saber que Ele passou por todas as dores, Ele passou pelo que nós passamos. E graças a Ele, por Ele, nós poderemos ressuscitar um dia. Sou tão grata por esse Evangelho. Sou tão grata por, nas minhas imperfeições, aprender que eu posso ser melhor. Eu posso ser um pouquinho parecida com o meu Salvador. Que o Senhor nos abençoe. Que tenhamos uma Páscoa maravilhosa, renovados de esperança, com muita fé. E que possamos realmente nos preparar para esse momento. Que ouviremos o nosso profeta, o presidente Nelson, que ouviremos os apóstolos, ouviremos líderes inspirados, falando a vontade do Senhor para nós. Uma boa Páscoa, uma boa conferência para todo mundo. Cristo vive. Ele foi morto, mas Ele ressuscitou.